Esse vídeo era para falar inicialmente sobre a País Basco 2021, uma competição de 5 dias, onde nós temos vários nomes importantes, entre os nomes importantes, o Pogačar, atual campeão do Tour de France, e o Primož Roglič, né, eles protagonizaram o contrarrelógio final, penúltima etapa do Tour de France, onde o Primož Roglič vestia a camisa amarela e perdeu a camisa amarela, e o título para o Pogačar, que teve um contrarrelógio fenomenal. Era para falar sobre isso inicialmente. Na verdade, eu estou gravando esse vídeo de novo porque eu me empolguei com esse assunto da performance dos caras que têm se mostrado, não dos dois ciclistas, o esporte de alto nível em geral. Nos últimos 5 anos, atletismo, ciclismo, remo, quase todos os esportes, eles tiveram várias quebras de recordes que eram praticamente impensáveis, que estão redesenhando o que é o limite do ser humano, como aconteceu com Kipchoge, quando ele quebrou o recorde não oficial da maratona, correndo abaixo de 2 horas, entre outros vários recordes. No ciclismo é difícil considerar recorde, né, porque é difícil você comparar, a não ser que seja o ciclismo de pista, mas é difícil você comparar uma edição com outra. O recorde está muito mais associado ao número de vitórias do que ao recorde de potência, o recorde de velocidade, e isso não tem muito valor no ciclismo. De qualquer forma, o que é evidente no ciclismo de estrada, e eu acho que é particular do ciclismo de estrada, talvez isso não aconteça com a mesma frequência, por exemplo, no triatlon, não acontece com a mesma frequência no mountain bike, acontece no ciclismo de estrada. Essa nova geração de ciclistas extremamente novos, 20, 21 anos, 22 anos, 23 anos, que apresentam resultados em grandes voltas, como é o caso do Pogačar, Egan Bernal, Hirsch, entre outros. Eles apresentam resultados que até então era improvável pensar que seria possível para um atleta tão novo por conta da sobrecarga fisiológica desses caras. Daí eu me empolguei com essa história porque País Basco, por exemplo, é uma competição que ela atrai a atenção das equipes de grandes nomes, mas ela era considerada uma competição de aproximação das grandes voltas. Isso quer dizer que, em geral, mesmo tendo grandes nomes, esses grandes nomes eles não estariam lá necessariamente no pico de performance. Só que o que aconteceu é que de 2 anos para cá, na verdade, de 4, 5 anos para cá, o ciclismo ele tem ficado extremamente competitivo. Eu acho que é difícil identificar qual que é o motivo exato. A minha sugestão, e eu gostaria que vocês fossem complementando com a sugestão de vocês, a minha sugestão é que tem sido bem insistente a dificuldade das equipes de conseguirem contratos relevantes por períodos mais longos do que 2, 3, 4, 5 anos. Isso faz com que a equipe se sinta pressionada a apresentar resultado de forma mais imediata para justificar o patrocínio, conseguir renovar e não perder o patrocínio. Se nós tivéssemos grandes equipes com patrocínios de 5, 10 anos, ou pelo menos 10 anos, seria um horizonte bem interessante para o desenvolvimento de um atleta de base até o pico de performance. Se nós tivéssemos esses contratos de forma repetitiva, talvez não acontecesse essa competição prematura de provas que antes essas provas menores, elas permitiam com que as equipes testassem novos atletas que chegaram na equipe recentemente, atletas que poderiam apresentar resultado daqui 2, 3 anos. Isso ainda acontece, só que isso acontece de forma mais sutil, porque existe a necessidade de apresentar resultado. Então, os caras já chegam nessas competições, o Pogačar e o Primož Roglič, no exemplo do País Basco e de todas as competições que a gente viu até então, eles já chegam
num nível de performance, que pode não representar o pico de performance deles, mas é um nível de rendimento extremamente competitivo, o que acaba colocando eles brigando pela classificação geral. E tem um componente agravante dessa história. A própria pandemia e a escassez de prova e a incerteza de provas futuras faz com que as equipes elas tenham a necessidade de apresentar resultado em todas as competições, porque eles não sabem se a próxima competição vai acontecer. Tudo isso, até esse momento, foi meramente especulação e seria fantástico ter a opinião de vocês em relação a isso. Eu já fiz um vídeo falando sobre a exposição dos atletas mais jovens, que tem acontecido de forma mais frequente, especialmente no ciclismo. Um fator que é super importante, que justifique um pouco dessa performance incrível dos atletas, é claro, eu não estou colocando uma venda nos meus olhos ignorando o doping. O doping é algo eminente em todos os esportes profissionais, só que no papel de torcedor, de pessoa que aprecia o esporte, eu não vou ficar literalmente desperdiçando o meu tempo cavocando os casos de doping. Se aparecer que o Pogacar está dopado, que o Primož Roglič está dopado, que o Egan Bernal está dopado, ok, eu começo a torcer para outro cara e ok, entendeu? Eu não vou ficar me lamentando, dizendo que o esporte acabou e etc. Eu sou apenas espectador. A minha relação comercial, profissional, com o ciclismo é paralela, ela não está extremamente ligada ao ciclismo profissional, o que me permite colocar numa posição de espectador, ou seja, para mim não faz a mínima diferença se o cara aparecer dopado, segue o caminho dele, eu continuo assistindo o esporte que eu gosto, e se o próximo cara aparecer dopado também, ok. Pronto, já falei qual que é a minha posição em relação ao doping. Qual que é a minha posição em relação à performance extraordinária desses caras? Eu tenho 44 anos. 30 anos atrás ou menos, 34 anos atrás, que eu tenho a consciência. Todo mundo que tem mais ou menos a minha idade, 40 anos, vocês lembram da expressão quando você estava brincando, brigando, como que você desistia, como que você mostrava que você queria parar? Pede água. Pedir água era uma expressão que dizia: estou abandonando, desisti, não quero mais. Para vocês terem ideia, apenas 30 anos atrás, beber água era um sinal de fraqueza. Agora vocês imaginam a diferença de um cara de 10, 14, 15 anos que cresceu num ambiente onde beber água era sinal de fraqueza e um cara que tem 20 anos hoje, 10 anos atrás, ele já cresceu num ambiente que ele sabe a importância da hidratação, ele sabe a importância da alimentação e o mais importante, que é algo que as pessoas não consideram. Dos últimos 100 anos para cá, na verdade, por praticamente a história da humanidade, apenas a partir da Olimpíada de Londres foi quando começou o movimento, graças aos britânicos, da hipervalorização pelo descanso. Eles fizeram um programa olímpico e dentro desse programa olímpico, uma das prioridades era valorizar o descanso. Eles tinham um protocolo associado à recuperação do atleta. Caso esse atleta não apresentasse os parâmetros associados à recuperação necessária para fazer uma sessão de treino, ele não treinava, porque a recuperação é o mais importante. Se você não está recuperado, você não está pronto para fazer uma próxima sessão de treino. Isso não quer dizer que eles não tenham sobrecarga de treino, mas essa sobrecarga de treino era controlada e balizada pelo descanso. Esses dois pequenos fatores que, na verdade, englobam a performance humana como um todo. Hidratação, alimentação e descanso. 20, 30 anos atrás, tudo isso era praticamente ignorado. O treino era baseado em força, raça, superação. Se você pedisse água, você era um fraco. Se você falasse que você estava cansado, você era expulso do time ou da equipe. Nesse momento, os atletas que têm 24, 25 anos, 10 anos atrás, eles já estavam expostos a uma alta qualidade de informação associada a descanso, alimentação, hidratação, e isso faz uma diferença astronômica para a performance. Por isso, talvez, que nós estamos presenciando nos últimos 5, 10 anos quebra de recordes que até então era
era praticamente impossível imaginar que esses recordes poderiam ser quebrados. Tendo falado tudo isso, País Basco, um contrarrelógio. Por favor, coloque um comentário de vocês em relação a esse bate-papo. Um contrarrelógio de 13,9 km nos 2,4 km iniciais, uma inclinação média de 11% e no finalzinho tem uma inclinação que não é uma inclinação, é uma parede de 19%. E como vocês podem perceber, de 2,49 km era praticamente só descida, por isso que em geral os atletas eles estavam usando uma relação tão absurda. Coroa 56, 58 era algo comum, mas eles tinham essa característica, onde eles precisavam de uma coroa extremamente grande para o momento da descida, extremamente rápido, e provavelmente eles não estavam usando uma coroa correlacionada. A coroa menor, provavelmente era uma coroa menor do que eles usariam numa situação normal, porque eles tinham a subida de 19%, que é essa subida que está aparecendo na imagem. Quando você vê um cara, o World Tour, subindo travado assim, 19% num contrarrelógio individual, primeira etapa de 5 etapas, é que o negócio realmente é muito duro. É muito travado. É literalmente martelando o pedal. A Cervelo, lembrando que a Jumbo-Visma, eles trocaram o equipamento, né? Eles usavam Bianchi e agora acho que estava com o som, deve estar tudo confuso. Ó, vamos lá. Essa é a classificação da etapa que consequentemente se tornou a classificação geral da primeira etapa e a classificação geral com Primož Roglič em primeiro, o Brandon McNulty da mesma equipe do Pogačar em segundo, apenas 2 segundos. O Vanguard a 18 segundos, Tobias Foss, Tadej Pogačar. 28 segundos de diferença do Tadej Pogačar para o Primož Roglič, entre os dois é uma eternidade. Difícil saber qual que é a estratégia, qual que é o plano, qual que é a perspectiva. Eu gostaria de imaginar, eu ficaria feliz em imaginar que o Tadej Pogačar ele está nessa prova, não como o capitão da equipe, mas para ganhar ritmo, para treinar, para se preparar e talvez para trabalhar para algum companheiro de equipe, talvez o Brandon McNulty, não tenho certeza. Adam Yates, da Ineos, o Adam Yates realmente fenomenal. Eu acho que esse lance da troca de equipe para Ineos talvez já esteja surtindo efeito. Patrick Bevin, Schling, Alex Aramburu, eu nunca escutei falar nesse cara, e o Maximilian Schachmann. O Schachmann é um cara que eu gostaria de ver o Schachmann tendo um resultado excepcional, o Schachmann da Bora. A Bora é uma ótima equipe. Não fiquem bravos comigo, não tenho absolutamente nada contra o Peter Sagan. É que é difícil. Se o Peter Sagan, se existisse a possibilidade de competir o World Tour sem equipe, eu acho que seria a opção favorita dele, porque na verdade ele não precisa muito da equipe, ele que leva o dinheiro para a equipe, então ele coloca o dinheiro dentro da equipe e esse dinheiro é compartilhado entre um monte de gente que para ele não faz muita diferença. Mas isso faz parte do ciclismo e eu gosto do ciclismo como o esporte em equipe, porque isso faz parte do elemento convivência estratégico entre esses diferentes caras. Então essa é a classificação do dia, consequentemente a classificação geral. Vamos ver o que vai acontecer com o País Basco 2021, 5 etapas, o telefone não para, já está de madrugada, e é isso, galera. Coloque aí nos comentários. Eu particularmente, eu gostei do bate-papo, eu vou assistir o bate-papo inicial do lance de performance, que é algo que eu gosto muito de imaginar. Eu não gosto de colocar o crédito apenas no doping, porque se eu assumisse que isso é uma verdade absoluta, ficaria praticamente sem sentido assistir como espectador. De novo, eu não estou colocando uma venda nos meus olhos, mas eu gosto de imaginar que existem outros fatores que contribuem e muito
né? E, inevitavelmente, quando aparece um caso de doping, beleza, tchau, vou torcer para outro. É uma forma simples de encarar a realidade. É isso, tchau, boa noite, valeu pelo papo.